Oi pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que se encontram aqui comigo e que vocês tenham uma semana abençoada aí na presença de Deus, ok? Narcisista usa máscara de humano, sim, sempre ele vai usar máscaras de humano porque ele precisa enganar, mentir, controlar, coagir, adoecer e se passar por uma pessoa sã. Então o narcisista se veste de normal para que sutilmente ele conseguir fazer você se sentir a louca. Sim, ele precisa fazer a vítima se sentir louca. Ele trabalha na vítima para que ela tenha um comportamento diferente daquilo que ela sempre teve, ou seja, a vítima não consegue sequer abrir a boca para falar nada por medo do que ele vai reagir, por medo do que ele vai achar quando ela abrir a boca para falar alguma coisa. E isso gera uma doença emocional na vida da vítima. Então entenda uma coisa, o narcisista ele trabalha, veja bem, ele trabalha todos esses sentimentos negativos, pessimistas na vida da vítima, e todo o tempo também ele investe para essa vítima se sentir nela como se ela estivesse realmente ficando louca. Então, cada vez que ela faz um esforço, que ela faz alguma coisa, que ela busca melhorar, que ela tem vista nesse narcisista, na verdade, ele faz você fazer porque ele quer ser visto no seu lugar. Ele quer ser notado, ele quer ser percebido, ele quer ser elogiado no seu lugar, enquanto é você que está fazendo. Entendeu? Você tem o trabalho de fazer alguma coisa para ver tal coisa dando certo, mas ele vai levar o elogio caso essa coisa dê certo. Então, ele copia. O narcisista ele copia a vítima. E ele controla ela no ambiente, né? Seja esse ambiente familiar, religioso, profissional, provocando nela um esgotamento, né? Ele te esgota emocionalmente, te suga sentimentalmente e te trata como uma pessoa invisível. Então a vítima ela vai sentindo a dor e a injustiça de algo que ela não merece, porque ela olha dentro desse relacionamento e ela sabe que ela não merece ser tratada desse jeito. Mas entenda uma coisa, é tudo mentira. Por que eu digo para vocês que é tudo mentira? Porque tudo que o narcisista sabe é mentir sobre o que ele carrega. Veja bem, ele precisa mentir sobre o que ele apresenta ser, sendo que ele sabe que ele nunca foi. Então o narcisista ele lê as suas vítimas muito bem lido, de frente, de trás, de costa, de lado, início, fim, um olhar seu, um sorriso seu, sabe, detalhes, porque ele precisa usar tudo isso que ele lê em você para cada ocasião que ele quer te ofender um pouco mais. Então ele entra exatamente onde essa vítima se mostra vulnerável, ou seja, na área que ele vê que você está sendo fragilizada, é nessa área que ele vai entrar para poder fazer com que essa vítima comece a ceder para ele. O narcisista faz você perceber, né, no meio de toda essa confusão, que ele é grande, mas ele nunca foi grande. Ele sabe que ele nunca foi e que ele não é, mas ele faz a vítima pensar que ele é. E a partir daí, essa vítima começa a ficar pequena. Claro, se você está olhando para o outro lado e vendo alguém maior do que você agora começa a pensar e entender que você é menor que essa pessoa. E essa é a verdadeira intenção do narcisista. Essa grandiosidade do narcisista não é nada além do ego dele, gritando para ser preenchido por alguém. Alguém precisa preencher esse vazio que ele carrega. Então, e ao mesmo tempo que ele precisa que alguém preencha esse vazio que ele carrega, ele também começa a ler nessas vítimas o que é que essas vítimas buscam em outras pessoas para fazer com que elas se sintam completas. Ele consegue ler quando uma vítima está fragilizada, quando ela está carente, quando ela está precisando de uma conversa, quando ela está precisando de um oi, quando ela está precisando de um abraço, quando ela está precisando de alguém, oi, quando ela precisa de uma mão amiga. Ele consegue ler nessa vítima e oferece para ela aquilo que ela está buscando. Então o narcisista se mostra forte para te ver sendo frágil diante dele.
Esse é o trabalho que o narcisista tem. Se você discorda dele, é como se ele tivesse sido chamado de incerto ou mentiroso. Ele vai ficar furioso com você porque você não pode discordar dele. Então tudo vai deixar o ser nervoso. Ele já é trevoso, mas isso vai deixar ele nervoso. Então o narcisista, gente, veja bem, ele tem raiva do mundo. Ele tem raiva do mundo. De ter crescido sem entender os empatas. Não é sobre você, é sobre qualquer outra pessoa que ele vem se relacionar com ela. Por isso ele tem raiva do mundo, porque ele não entende quem são os empatas. E ele cresceu sem entender como os empatas são fortes. Então ele finge ser normal, já que não podem mudar, porque ele sabe muito bem que ele não pode mudar. Ele finge ser normal para que assim seja aceito. E esse é o jogo do narcisista. Você está me entendendo? Então o trabalho do narcisista é desejar que a vítima pegue toda a vergonha que é dele. E ele pega toda essa vergonha que ele sabe que é dele e despeja isso para cima da vítima. Ele faz isso com muita gentileza, com muita sutileza, sabe? Com muito cuidado para não ser percebido, para que essa vítima nem sequer perceba que está vindo dele. E por que ele faz? Ele faz porque ele é narcisista e ele gosta de ver a dor no outro. Então, nem que para isso ele tenha que ter todo o trabalho, porque a gente sabe que ele tem todo esse trabalho psicológico para poder cegar, amordaçar e fazer essa vítima a se envolver com ele. Ele não se envolve com ninguém. Ele leva a vítima a se envolver com ele porque ele precisa transferir a vergonha que ele carrega para a vida dela. E por que ele faz tudo isso? Porque ele é narcisista. Então, para ele, é prazeroso fazer com que essa vítima se sinta envergonhada, se sinta cega, amordaçada e se envolvendo com ele. Para que depois ele tenha força e poder para chegar e descartar ela. Ele só quer chegar depois, como se ele estivesse por cima, para poder descartar ela, já que ela se envolveu com ele. Com todo prazer, porque ele está passando uma informação de que ele é poderoso, como se ele realmente fosse poderoso, sendo que poderoso ele nunca foi. Então, ele sabe quando uma vítima é produtiva, é inteligente, é feliz, sabe? Ele sabe tudo isso sobre você porque ele fez esse check-up em você. Então, ele a manipula, ele a controla, entendeu? Ele sabe todas as suas qualidades, ele sabe, ele só não aceita, mas ele sabe. E ele manipula, ele controla para que essa vítima se torne, ela não é, tá? É para que ela se torne a tapada, a improdutiva e a amargurada. Agora ele implanta os sentimentos que ele carrega nele, que ele sabe que é dele na vida dessa vítima. E uma pessoa amargurada, ela vai refletir o quê? Dor, desânimo e angústia. Onde tudo parece estar desmoronando na cabeça dela. E é esse processo que o narcisista faz com a sua vítima. Exatamente isso. Isso que o narcisista quer ver essa vítima vivendo, sentindo e nesse estado ali de vítima. Então essa vítima já está sobrecarregada de tantos sentimentos ruins e dias angustiosos que ela vem vivendo porque ela não abre a boca para poder falar sobre aquilo que está doendo nela. Os dias se tornam tenebrosos, pesados, onde ela deseja que esse dia passe tão rápido para que ela venha dormir. E tudo isso, o remédio não vai curar, a gente sabe que não cura, o que cura é o distanciamento. Onde ele dá a entender que ela reclama de tudo. Olha o que ele faz, depois de tudo isso, ele dá a entender que a vítima é que é chata. É você que reclama de tudo. É ela que não está satisfeita com nada que ele faz. Ela não está feliz com ele, não. Ele faz tudo, é você que não consegue se encaixar na felicidade dele. Olha que mentira! Narcisista nem sequer sabe o que é ser feliz. Mas ele nunca vai conversar sobre o que ele fez, sobre o que ele faz para deixar essa vítima desse jeito. Claro, porque ele não conversa, ele grita. Você está entendendo? Por que ele não fala o que foi que deixou ela desse jeito? Quando eu te conheci, você não era assim, agora você está ficando assim, mas vamos achar a causa disso aqui? Claro, ele não vai conversar nunca sobre isso, porque ele não quer ser descoberto como narcisista. E o narcisista não quer que você descobre que ele é o narcisista. Então,
é como se a vítima fosse empurrada para todo esse embaraço, onde ela teve que se relacionar por dois. Ela é empurrada para um relacionamento onde o outro não se relaciona, mas ela está se relacionando por dois. E isso se torna uma fadiga na alma dela, onde ela vai perdendo toda a sua liberdade e a sua paz. Não é que ela não quer ter, ela perde, gente. Ele faz a transferência da tormenta dele para a mente dela. Desgramado narcisista, maldito. Eu falo isso com muita propriedade. Narcisista é maldito. Ele transfere aquilo que ele sabe que ele carrega para a mente da outra pessoa. Manipulador, torturador, semente do mal, filho de Belial. Sabe? Então, quando ele faz isso para ele se sentir melhor nele. E para ele se sentir melhor, ele precisa fazer com que alguém se sinta desgraçado. Enquanto essa vítima assume o papel de louca, porque ela acaba pensando que está acontecendo alguma coisa de muito errado com ela, porque realmente ela muda o comportamento dela, ele agora sai leso, sai leve. Claro, ela assumiu o papel de perturbada e de doida, não porque ela é, por causa da manipulação que ele fez, da transferência que ele fez daquilo que é dele, jogando para ela. E aí, o louco, que é ele, se passa por são. Você entendeu agora? O jogo que ele faz como a vítima? Agora ele é visto como são, como alegre, como maneiro, como capaz, como o maneirão, como o legalzão do pedaço. Todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo quer. Ele resolve, ele faz, ele sobe, ele desce, ele tem, ele pode, ele é só o nome dele. Claro, do portão para fora ele é tudo isso, porque ele não está convivendo com vítima nenhuma. Quem está segurando as bombas do narcisista é quem está com ele dentro de quatro paredes. Então, veja bem, você se cura ao distanciar dele. E ele se perturba quando você decide ser a ausência na vida de quem não valorizou a sua presença. Ele fica perturbado quando ele vê que você deu as costas e deu a ausência. Gente, eu estou falando de um narcisista. Eu não estou falando de uma pessoa normal. Eu não estou falando de uma pessoa comum. Eu não estou falando de alguém que se apresenta como ser humano. Eu estou falando de alguém que é trevoso. Como eu disse no início do vídeo, ele se veste de são temporariamente para fazer mais uma vítima se passar por louca. Se veste de são temporariamente para ver uma vítima se passando por louca, aonde todas as pessoas que conhecem os dois, que conhecem essa vítima, chegam a olhar para ela e dizer: realmente tem alguma coisa de muito errado acontecendo com você, porque você não era assim. Você perde o brilho da vida, você perde a alegria, você perde a felicidade, você perde a vontade de dar um passo mais além, de conquistar o seu sucesso. A vítima começa a sentir medo de tudo, até da própria sombra, porque isso foi controlado, isso foi treinado pelo narcisista para que ela se sentisse menor do que ele, aonde toda vez que ela olhasse para ele, ela começasse a enxergar ele bem maior do que ela, sendo que isso nunca foi verdade. Ele é manipulador e empresta a mente dele para o maligno e ele vive a serviço do mal. Só que você está sabendo como isso funciona, por onde ele vem, onde ele atua, as suas vulnerabilidades, qual é a sua área da sua fraqueza que ele entra, e você entendendo tudo isso, você não vai deixar nenhuma janela aberta para que ele volte e que ele consiga acessar o seu psicológico, o seu emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira, a sua família, o seu endereço, a sua casa, o seu bairro, as suas coisas, o que você faz, os teus negócios, nada, nunca mais ele terá acesso a nada da sua vida. Porque Deus vai te dar essa sabedoria. Essa estratégia para você sobressair, para que você possa olhar para você e dizer: eu sobrevivi, porque a boa mão de Deus me conduziu até aqui, tá bom? Fica com essa reflexão do seu coração, veja esse vídeo, reveja, analisa e compartilhe o nosso trabalho ajudando outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo.